Vamos ter outra vez aqui no palco o primeiro jovem que apresentou o seu trabalho, o Maurício Wilson Camilo da Silva, mas ele trará outra temática para nos apresentar, intitulada As Casas de 4, 6 e 8 e suas configurações nos bairros adjacentes. Uma produção do espaço de transição cultural nas comunidades do litoral e interior da atual Guiné-Bissau. Por favor, avaliador, 5 minutos. Então, o nosso objetivo com esse trabalho é discutir sobre algumas casas e bairros que surgiram em torno de algumas cidades e pequenas vilas produzidas durante o período colonial português, né? Sim. A intenção com esses espaços, no caso, torna importante por serem espaços onde anteriormente os africanos, né, e os portugueses, de uma certa forma, vão encontrar, contemplar e outrora também produzir tensão, né? Esse espaço, então, se verifica como um espaço de tensão e se verifica como um espaço de relação. Em alguns autores, a gente vai verificar termos como periferia. Eu não uso o termo periferia nesse contexto, tendo em conta os valores que se estabelece nessa relação, mas eu chamo de espaço de transição, né? Porque o que vai acontecer? A presença portuguesa em Guiné-Bissau, ele produz uma relação cultural também, social, que talvez eu traria como terceira dimensão aqui, visto que no nosso contexto, durante o período mercantilista africano, e mais notavelmente a partir do século VIII, até a Reconquista, foi muito comum a contemplação de comércio que se deu com a comunidade islâmica. Então, isso junto de um espaço produzido por uma relação com a ancestralidade, seria a segunda dimensão de produção espacial, né? E a presença portuguesa, ele traz a terceira dimensão de produção espacial. Então, quando chamo de espaço de transição, no caso, ele tem uma atribuição não só na dimensão física espacial, mas também numa dimensão conceitual, porque é espaço onde verificamos os africanos que estão nesse processo de transição, né? Por exemplo, a gente vai verificar um mandé, um abalanta, que ele perde um pouco do abalanta para adquirir um pouco do que é elemento urbano, que comumente também se entende como herança do que é levado durante o período colonial, né? Então, o que vai acontecer na produção desse espaço? Em termos físicos e em termos de relação, ele traz elementos e formas de produção espacial das comunidades da ancestralidade e também traz formas e relação espacial do que foi comunidade ou então vila e praças portugueses, né? O nosso interesse em estudar esse espaço é devido ao próprio processo de transição que o país vive também, e nessa busca de entendimento do que seria então essa nação guineense, que tem elementos de diferentes grupos, no caso da Guiné-Bissau, incluindo uma produção sociocultural também que se deu com a presença europeia no litoral da Guiné-Bissau. Então, esses espaços seriam espaços de morar, produto dessas relações híbridas, que inclui essa pluriculturalidade, né? E se afirma através da dimensão física, né? E através também de uma relação de diferentes sistemas econômicos e, no caso, político. Pode ficar pelo resumo mesmo. Em termos de pesquisa, temos valorizado muitos documentos, no caso, relacionado às histórias da ocupação desse espaço, ocupação portuguesa, no caso, e produção de espaços mandé também, que é um dos povos, no caso, que vai dar muita contribuição pelo que vem a ser essa cultura de transição, mas valorizamos muito a relação também de tradição oral, no caso, entrevistas que foram feitas no local, e principalmente levantamento mesmo do que é a dinâmica espacial nesse momento. Quando falei anteriormente da relação que ele tem com o contexto dos museques na Angola, a gente vai ver que para o contexto de Angola também, museques, no caso, ele traz uma resposta da alternativa, resultado não em termos periféricos, mas o que vem a ser
parte de contribuição de produção do espaço portuguesa durante o período colonial portuguesa e a forma também de relações de produção do espaço africano, que não seria mais a mesma forma, não mesmo para o contexto da herança colonial e mesmo para o contexto das tradições africanas, mas ele reinventa num espaço possível onde essa cultura de transição produz e se reproduz. Nesse aspecto, nós fazemos uma pesquisa que valoriza mais uma análise antropológica do espaço, onde a gente vai trazer dimensão familiar, trabalho e casa como 3 elementos de interdependência, né? Percebendo que a mudança de forma de relação espacial, ela pode contribuir também na mudança de relação de solidariedade que se produz na dimensão familiar. Ali, no caso, essa dimensão familiar, ele não leva em contexto, ou então não dá muita importância à questão de sangue, mas mais à questão de solidariedade que se produz nesse espaço. Ontem, inclusive, não vou deixar de citar, eu conheci uma música angolana, que agora escapei o nome do autor da música, no caso do cantor, no Beiro, que ele fala, apesar de tudo, nós estamos bem. Não, Yannick Afroman fez uma música muito bom que ele fala de não é só no Beiro, na centralidade também, e isso traz uma dimensão, questão de saneamento e infraestrutura, mas essa música ele fala assim: apesar de tudo nós estamos bem, a fofoca não falta no Beiro, mas nós estamos bem. É uma música angolana, não sei se alguém conhece, mas o mais importante é essa dimensão que ele traz na imagem do clipe. Ele mostra como esse espaço de Museque, que não seria diferente do nosso contexto, que é produzido pela própria relação social e produz também a própria solidariedade que se dá nesse espaço. Isso responde que, a partir do momento que nós mudamos a dinâmica desse espaço, para certa intervenção e formas de habitação que nós vamos produzir, nós podemos acabar com a solidariedade que se produz nesse espaço. Nós podemos distanciar agentes que estão relacionados com um sistema de produção, de interdependência, de comércio local, no caso, né? E reinventar novas formas, novos aspectos, que de uma certa forma pode contribuir para muitos problemas. No nosso contexto da Guiné-Bissau, a gente está numa fase muito recente, mas Angola, por exemplo, passou por uma fase que teve desocupação e fase de produção de grandes habitações. Então, as pessoas que saíram de um lugar onde eles se produziram espaço de solidariedade e foram divididos de uma certa forma, ou vão ser submetidos a viver no novo espaço, que não é um espaço de contemplação cultural que eles vivenciam, eles vão passar a mudar a relação, né? Para concluir aqui, uma questão muito fundamental nesse espaço, então, é que são espaços possíveis onde nós encontramos 3 gerações, até 4 gerações na família. Ou seja, nós encontramos pai, encontramos filho, encontramos neto, encontramos avô. O que eu quero mostrar com isso? A partir do momento que eu tiver 3 filhos, e esses filhos foram criados na mesma dimensão espacial, filhos deles foram criados nesse mesmo espaço, né? E os meus netos ou bisnetos foram criados no mesmo espaço. O que isso produz? Isso reforça uma noção de família alargada, né? Uma família estendida que no nosso contexto de interdependência cultural africano, você demora com esse processo de expansão horizontal, né? E de uma certa forma, você mantém também essa família no mesmo espaço, cuja interdependência que eles têm, que é possível por esse espaço, ela vai produzir uma solidariedade e fortalecimento familiar. Que caso contrário, na primeira geração, se essas famílias espalharem, na terceira geração, essa solidariedade já não se dá mais. Nós fizemos teste e percebemos que a relação que se justifica por viés de sangue são questões que é produzido ideologicamente, onde somos obrigados a entender que eu, meu irmão, somos família, somos amigos, temos que manter essa amizade por viés de sangue. Mas amizade e solidariedade, ele não se dá por viés de sangue. Ele se dá pelas formas de relações que vocês produzem de troca, e o espaço mais possível para isso acontecer é casa,
é morar junto. Então, no nosso aspecto, é o que conseguimos identificar nesse espaço, onde casa, a entrada de frente, às vezes coincide com quintal de outra família e cria um espaço de fofoca. Questão muito importante também é o próprio papel que fofoca vai ter na manutenção das relações sociais e fortalecimento daquela tia Joana que está na janela e ele vê o que filho de outro está a fazer num outro espaço. Ela também, a dimensão espacial no caso, ela traz fortalecimento até para o viés e formas de relação e de educação, né? A nossa grande provocação com essa questão é a gente, como falei para concluir agora, ter uma preocupação que nessa transição urbana que a gente vai ter, né, na produção de novos espaços urbanos, como podemos analisar esses potenciais de relação econômica, de troca daquele que falta sal, que pede na tia Joana, que quando é distanciado, através do loteamento e muramento, entendemos família como pai, mãe e filho, essa solidariedade não vai se dar mais, né? Então, o mais importante é a gente entender o potencial que esse espaço tem, né? Que é criado na relação de troca e como de potencialidade desses espaços podemos responder os nossos desafios urbanísticos, que é para a gente não implementar modelo, que ainda que são modelos novos, ele foge da realidade e potencialidade de troca que já é criado, no caso, pela própria relação de interdependência na produção de espaço e produção com espaço. No caso, chamamos de arquitetura social, como uma forma de fugir do termo pejorativo popular, no caso, uma busca nesse sentido. Estrutura familiar devido à relação que se produz com hierarquia de espaço também. Quarto dos pais, filho pode entrar, não pode, visita pode entrar. Qual é o papel do quarto dos pais na manutenção de relação dentro da família? Onde o hóspede pode ser recebido? Que papel cozinha vai ter nesse espaço, né? Então, trabalhamos nesse sentido também de estudar função social que cada espaço vai ter e saber como esses espaços se relacionam em termos de hierarquia. Aí estudamos casa, mas não só aquele edifício, e mais principalmente a configuração de casa, que é espaço que fica entre as casas, que é um espaço onde não é privado da minha família nem do outro, mas que as duas famílias se contemplam e passa a assumir característica de um espaço de ninguém, que muitas das vezes, ainda que pertence juridicamente terreno de uma determinada família, é contemplado por diferentes famílias, ou às vezes torna espaço de esconde-esconde durante a noite, né? Nos corredores entre as casas. Então, gente, agradeço muito. Essa é a abordagem que eu queria trazer, né, para a gente refletir. Pode começar as suas considerações. Rafaela, né? 5 minutos, né? Isso. Maurício, meus parabéns, tá? Eu não sei se você é arquiteto, antropólogo, historiador, né? Foi uma aula de antropologia, de história, de arquitetura e, assim, parabéns, de sociólogo também, né? Parabéns pelo artigo, assim, meu ponto de vista, o artigo está perfeito. É claro, tem sempre uma outra coisa que pode ser melhorado, mas do meu ponto de vista, você trouxe conceitos tão bons. Você ainda foi falando, eu nasci na roça, né, como se fala, né? Então, depois fui vendo aqui as casas, é claro, eu nasci numa casa de 4 quartos ou 6, mas assim, a gente dá uma viagem, dá uma revisitada, faz uma viagem histórica do que aconteceu. Então, o teu trabalho está muito bem, muito bom do meu ponto de vista. Você trouxe assuntos como periferia, que na verdade não é periferia, você falou que é espaço de transição, né? E são conceitos técnicos da arquitetura, eu acho. Você falou da relação híbrida, a interdependência cultural também. Falou um pouco da arquitetura social. Foi um passeio que você fez aqui em termos de apresentação. Em falando de apresentação, o domínio que você tem do assunto, assim, você deu o luxo de dispensar o resto do texto, ficou preso no resumo e, se deixasse, falaria até meia-noite, né? Então, para te parabenizar, eu não sei se você já publicou esse artigo. Já publicou? Sim. E a versão em inglesa que eu publiquei, esse português ainda vou publicar. Então, quer dizer, na verdade, já está para ser publicado, já está aceito. Ok.
Não, assim, é isso. É uma curiosidade, porque o trabalho está muito bem feito, tá? Meus parabéns. Já está no doutorado, né? Está fazendo doutorado, né? Estou, sim. Então, siga adiante. Nos encontramos em algum lugar, tá? Meus parabéns pelo excelente artigo que você apresentou. Eu vou passar para a professora, que tem considerações, tem outra visão. Esse é o lado bom, né? Uma outra lente em relação às minhas considerações. Obrigado. Obrigado. Parabéns, Maurício. Realmente, o seu texto, além de estar muito bem elaborado, tá? Ele traz, que a meu ver é o grande mérito do texto, ele traz o que é inevitável comparar também com a sua apresentação anterior, tá? E aí se confirma para mim uma hipótese que eu tive lá atrás, que é em relação ao seu lugar de fala. Né? Você fala cientificamente a partir desse lugar que considera a tradição oral como espaço de saber, de saberes. Né? E isso é de fundamental importância. E, por causa disso, e por conhecer muito bem, porque conhece que você fala dessa maneira que você fala, com tanta segurança, né? Você desafia os conceitos europeus e também os que são eurocentrados. Né? Então, quando você faz essas propostas, como o colega já falou, né? Não, periferia não, é espaço de transição. Né? Arquitetura popular não, arquitetura social. Então, quando você vai problematizando, você realmente traz essa que... eu estou fazendo esse comentário numa perspectiva científica mesmo, tá? De pensar de que maneira que as nossas epistemologias negras, né, podem ser os fundamentos, os subsídios para a produção intelectual nas nossas universidades, né, o que sempre foi historicamente negado. E, então, aí você traz essa noção de espaços de morar, né, e essa relação que você estabelece, né, na análise entre estrutura física da casa, né, e o quanto a estrutura física da casa impacta, ao mesmo tempo em que abriga as relações entre os moradores, e essa relação, vamos dizer, interna ao espaço da casa, o quanto isso não é individual ou particular, né, mas isso reflete e também interage com as relações sociais, né, numa perspectiva macro, realmente é muito o que você chama aí de família alargada, né? E com esse recorte da ancestralidade, realmente é muito importante que, em termos científicos, né, essas articulações aconteçam, porque aí você se apropria da noção de espaço, né, de uma maneira bastante ampla. É nesse sentido que eu queria sugerir para o seu hall de referências, tá? Algumas reflexões de um geógrafo negro brasileiro, que é o Milton Santos. Né? Ele é dos principais. Pois é, ele pensa nesse mesmo sentido que você. E eu senti falta de você mencionar o Milton Santos aqui nas suas referências. Tá? Realmente seria fundamental você fazer isso. Há uma abordagem, quer dizer, não diretamente, não tem a ver diretamente com o que você diz, né, mas essa noção do espaço ser problematizado, né, um pouco naquela linha do Eduardo Said com o orientalismos e a questão da política cultural, né, que também poderia ser aqui uma sugestão para você. Nós temos um arquiteto, e acho que ele é engenheiro também, é um professor da Universidade Federal do Ceará, que é o professor Henrique Cunha Júnior. Cunha, sim. Pois tem trabalho sobre Guiné-Bissau também. Sim, e ele trabalha essa perspectiva de como os espaços, né, só que aí a perspectiva de ocupação de espaço urbano, né, como essa ocupação, mas é uma relação que não é tão distante dessa que você faz, que talvez pudesse ser também uma sugestão, né, em termos bibliográficos. Eu gostaria mesmo de né, encerrando a minha fala, parabenizar pelo... A minha pergunta é semelhante à do meu colega, né, se você já teria
Era sobre publicação, na verdade, né? Mas você disse que já está encaminhando, né? Porque eu ia convidar você para publicar esse texto, que realmente ele é muito, muito bom e traz uma excelente contribuição, entendeu? Porque nós não sabemos nada de nada. Nossa colega Ismene até colocou o mapa do continente, né? Ela brincou dizendo que, em vez de colocar país, eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu sou brasileira, né? Então, por mais que eu pense diferente, mas nacionalmente é a noção do brasileiro, que a Ismênia fez a provocação do tipo, olha, o povo não entende, então eu vou desenhar. Foi isso que ela fez, né? E aí desenhou, ele trouxe o desenho. Mas, olha, parabéns, né? Realmente gente, muito peço bacana, desculpa muito bom. também pela ausência das imagens. Agradeço muito. Obrigado.